Planejamento estratégico é o planejamento da estratégia. Estratégia diz respeito aos resultados que nós queremos atingir numa empresa e esses resultados são expressos na forma de objetivos e metas. Então, quando pensamos no planejamento da estratégia, pensamos em como nós vamos desdobrar essa estratégia para atingir os resultados que nós eventualmente estamos por planejar. Elaborei aqui uma figura que ela está agrupada em 15 elementos com 3 cores diferentes e elas demonstram estados que nós precisamos pensar dentro de uma empresa, estados ou estágios que nós precisamos pensar. Em amarelo, nós temos a chamada Carta de Princípios, que corresponde à missão, visão, valores, estratégias e objetivos estratégicos. Enquanto nós pensamos nos elementos que estão em amarelo, pensamos na missão, que é a razão de ser e de existir de uma empresa, a visão que diz respeito ao estado desejado, aonde nós queremos chegar e atingir um determinado resultado, aos valores, o processo de caminhada, os comportamentos que vão ser traduzidos em processo de atingimento desses resultados, as estratégias, que é o estado desejado, e os objetivos estratégicos, que é a tradução dessas estratégias em resultados. Em rosa, segundo elemento ali, segundo grupo de elementos, nós temos o diagnóstico, os recursos, processos, competências e cenários. Diagnóstico. Quando nós iniciamos um processo de planejar a estratégia de uma empresa, precisamos conhecer a realidade dessa empresa. Elaborar um diagnóstico é compreender os pontos fortes, as fraquezas, as oportunidades e melhorias que essa empresa tem para saber se ela está preparada para atingir os resultados desejados. Recursos. Recursos físicos, recursos materiais, recursos tecnológicos, recursos sociais. O que essa empresa consta e tem para seguir nessa caminhada no sentido de atingir os resultados que ela gostaria? Processos. Processo é um conjunto de tarefas. É tudo aquilo que é realizado na empresa na forma de procedimentos, políticas, rotinas, tudo aquilo que nós entregamos em termos de comportamento. Será que essa empresa tem processos estabelecidos e esses processos vão nos ajudar a caminhar na direção dos resultados estabelecidos ou almejados? Competências dizem respeito ao conjunto de conhecimentos. Conhecimentos dizem respeito àquilo que eventualmente são traduzidos na forma de habilidades e atitudes, estão impressas de termos coletivos e em termos individuais. Já o cenário é a capacidade que nós temos de cenarizar, escrever e pensar em todas as opções e alternativas de percurso que nós temos enquanto nós estamos seguindo uma caminhada na direção de planejar uma empresa. O grupo verde representa o desmembramento dos 2 grupos anteriores, as metas. Quando nós pensamos em objetivos e traduzimos esses objetivos em termos quantitativos, nós definimos uma meta, que é a quantificação de um resultado. Plano de ação é a capacidade que nós temos de criar ações para atingir os resultados. Ações são os comportamentos que nós devemos ter e expressar no dia a dia. Indicadores estabelecem uma relação matemática, ou seja, eles nos ajudam a compreender se nós estamos caminhando na direção desejada e em que velocidade e ritmo estamos indo. Estamos mais próximos dos resultados que gostaríamos ou não? FCS são chamados fatores críticos de sucesso. O que é crítico para uma empresa quando ela define um planejamento estratégico? Quais são os aspectos mais importantes? São os processos, são as competências, são os comportamentos, são as pessoas, são os recursos, é o dinheiro, é o tempo? Aquilo que realmente nós precisamos cuidar um pouco mais no processo de caminhada, de formulação e desmembramento de uma estratégia. E aí temos a avaliação de desempenho, que é justamente a capacidade que nós temos de olharmos para essa ópera toda, esse processo todo e entendermos como é que ele está se desmembrando. Se a gente pensar isso num mapa, organizar isso em termos de sequência lógica, nós pensamos numa figura mais ou menos parecida com essa. Entendo que nós não temos como definir um plano de ação se nós não temos uma meta estabelecida. Nós não temos como estabelecer uma meta se nós não temos uma estratégia definida ou não temos um objetivo estratégia. Muitas vezes nós nos antecipamos de uma forma precipitada, criamos um plano de ação, mas não temos uma meta definida. Definimos uma estratégia, mas ainda não temos as nossas missões, a nossa visão e os valores definidos.
Da mesma forma que nós pensamos em processos, mas não conhecemos e compreendemos os nossos recursos. Então, quando vamos formular o planejamento estratégico de uma empresa, seria pertinente que nós olhássemos para essa figura e seguíssemos o passo a passo de cada um dos elementos que está aí. Seria uma forma mais confiável, mais segura de nós seguirmos um caminho e trilharmos esse processo de caminhada para atingirmos os resultados desejados. O que não significa que a gente não pode escrever ações ou indicadores pontualmente para determinadas situações que nós temos na empresa, uma vez que o planejamento estratégico já está definido. Mas quando iniciamos um processo de descrever o planejamento estratégico desde o início, essa é a figura que melhor representa o mapeamento do processo dentro de uma organização.